Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa À Luz do Dia. Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, finalzinho de mês. Para quem não me conhece, meu nome é Mário Augusto de Souza. Você está no canal Eu Não Sou Pastor. Esse canal foi criado para trazer a palavra de Deus todos os dias, uma direção, sem placa religiosa. Aqui eu não sou de igreja nenhuma. Eu tenho um chamado para trazer a palavra de Deus todos os dias para você que diz assim: mas eu não sou cristão, eu não sou evangélico. Muito bem, eu também não sou evangélico. Aqui é bem-vindo católico, espírita, umbandista, candomblessista, você que é do Seixonoe, você que é budista. Não interessa, vamos fazer o seguinte, ó. Você pega a sua religião, muito bacana, mas você pode deixar da porta para lá. Aqui, nesse vídeo, nesse canal, nós falamos apenas, exclusivamente da palavra de Deus de uma forma unido à PNL, que é a programação neurolinguística, de uma forma mais inteligente para você usar no teu dia a dia. E hoje nós vamos falar do Pai Nosso. Você sabia que muitas pessoas, inclusive até você mesmo, pode ter aprendido o Pai Nosso de forma errada? Eu vou te trazer a fundo e eu tenho certeza que depois desse vídeo, as suas orações não vão ser mais a mesma e a resposta que talvez você não tenha obtido há muito tempo vai começar a aparecer. Porque você vai aprender a orar de uma forma mais correta, de uma forma mais profunda, de uma forma mais assertiva. Eu volto depois da vinheta. Muito bem, você que quer acompanhar comigo aí, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos estudar aqui brevemente o que Jesus quis trazer com a mensagem do Pai Nosso. As pessoas, você precisa, e eu comecei a praticar isso já tem alguns anos, você precisa se aprofundar, buscar você se alimentar da palavra de Deus, você buscar conexão com Ele. Porque é muito bacana, até estava conversando ontem com uma cliente lá da empresa, e ela estava tentando me convencer sobre ir à igreja e tal, porque não tô tirando a importância da igreja. Eu falei para ela, não tiro. Tem pessoas que precisam de uma comunidade. Eu aqui, por exemplo, faço todo domingo à noite a reunião com a minha família. A gente toma a ceia uma vez, às vezes duas vezes por mês. E fazemos aquilo que Jesus... Ah, mas eu não concordo. Bacana, não estamos aqui para discutir religião e nem preferências. Estamos aqui para receber direção do alto, para receber a direção do Espírito Santo através da palavra dele. Estamos nos reunindo aqui. Isso aqui é uma reunião de igreja. Nós somos a igreja. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou no meio. Aquilo simbolizou uma nova etapa, uma nova era na vida do cristão, daquele que quer seguir, daquele que quer andar nos caminhos de Deus, daquele que quer ser direcionado por Deus. É uma nova etapa, um novo ciclo. Olha, a partir de agora, o véu rasgando no meio significa assim, a partir de agora, você não precisa mais de ninguém para chegar até mim. Antigamente você precisava ir no templo, oferecer o sacrifício, para pedir perdão dos seus pecados, para poder ter comunhão com Deus. Você precisava, necessitava de um sacerdote ali fazer o intermédio por você. Tanto é que as religiões, depois que Jesus sacrificou a própria vida na cruz, tem algumas religiões que transferiram do sacerdote para as imagens, por exemplo. Não estou aqui falando mal de nenhuma religião, mas foi uma transferência. Isso é religião. Que você precisa interceder para alguém, para um santo, que alguém nomeou como santo, para que esse santo chegasse diante de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Não sei se você está pronto para ouvir isso. Será que eu posso falar? Não sei se eu posso falar isso. Não sei se você está pronto para ouvir. Quando você vai num santo ou em alguém
Porque às vezes a pessoa não vai diante de uma imagem, mas vai diante de um pastor, vai diante de um diácono, vai diante de um bispo, de um presbítero, pedir a direção daquilo que ela tem que tomar na vida dela. Inclusive, tem muitos pastores que eu vejo aí na internet trazendo essa religiosidade, esse dogma pesado para dentro das igrejas, dizendo que tem que consultar que ele é o pastor. Não, senhor, meu amigo. O pastor é Cristo, ele rasgou o véu. Quando você chega diante de um santo, diante de uma imagem, não estou criticando a religião, volto a dizer. Quando você chega diante de um pastor, de um bispo, de um obreiro, para pedir uma direção, o que você tem que fazer? Ou pedir para ele orar por você? Isso aí tá cheio nas igrejas. Ora por mim, eu vim pedir uma oração. Você está desconsiderando o sacrifício de Jesus na cruz. Eu não sei se você está pronto para ouvir isso. Você está desconsiderando o sacrifício de Jesus. Quando Jesus sacrificou a vida dele na cruz, o véu se rasgou no meio, dizendo assim: a partir de agora, você tem acesso direto comigo. Eu quero intimidade, aquela intimidade que eu busquei com Adão antes dele cair. Porque quando Adão caiu, quando Adão pecou, comeu o fruto, a primeira pergunta que Deus fez para ele, que está registrada em Gênesis, não é o que você fez. O que você foi fazer? Você é um idiota, você me desobedeceu. Adão, mas o que você... Não, o que Deus... Está escrito assim que Deus andava com Adão. Ele ia lá no jardim todos os dias andar com Adão. Ter o quê? Unidade, comunhão, intimidade, relacionamento. E aí, quando o pecado afastou Adão de Deus, a primeira coisa que Deus perguntou para ele foi: onde você estava? É mais uma prova que Deus sabe que você vai errar. Deus, presta atenção. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que eu vou falhar. Ele sabe da nossa natureza. Ele sabe que a gente estava sujeito. Ele sabia que Adão estava sujeito a errar. Ele sabia. Mas ele não está nem aí. Ele está preocupado com o quê? Relacionamento. Você sabe por quê? Porque Deus sabe que você tendo relacionamento com ele, esse pecado é perdoado por ele, é apagado por ele. E aí você começa a se envolver de uma tal forma com Deus que você não vai querer pecar de novo, porque a tua ambiência, a tua frequência vai subir na dele. Você não está preocupado. Então você não precisa, depois que Jesus sacrificou a vida dele na cruz, que o véu do templo se rasgou, e aqui eu também não sei se você está preparado para ouvir isso, mas o véu do templo rasgou para você ter acesso. Então larga esse pastorzinho, esse obreirinho. Ah, eu gosto tanto que ele olha por mim. Você está desconsiderando o sacrifício de Jesus. O acesso que você está negando o acesso. Jesus te deu acesso direto a ele, direto ao Pai. Você está indo, então para de ficar comendo na mão dos outros. Você pode ir na sua igreja, vai, não estou falando para você não ir. Vai na igreja, mas alimente direto. Tenha alimento direto na fonte. Tenha discernimento direto da fonte. O que Deus revela para você, ele revela para você. A visão que Deus dá para você, ele dá para você. Não é para o pastor, não é para o obreiro, não é para o padre, não é para o diácono, não é para o presbítero, não é para ninguém. Deus quer relacionamento com você. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não estava ensinando. O que as religiões ensinam é uma oração modelo. E não é. O Pai Nosso não é oração modelo. Olha só, vamos ler comigo aqui, ó. Mateus 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Aqui é a nova versão, né? É NVI, eu estou lendo, na linguagem de hoje. Então Jesus começa falando com quem aqui, ó?
tenha o cuidado de não praticar as suas obras de justiça. Ele está falando com quem quer viver na justiça. Jesus está falando com quem quer andar nos caminhos de Deus. Jesus não está aqui falando com quem nem lembra que ele existe. Ele não está falando com quem está no pecado, com quem está errando e quer continuar errando. Jesus está falando com quem quer andar na justiça. Jesus está falando com os cristãos. Jesus está falando com você que parou aqui para ouvir a palavra dele. Para você que quer andar com ele. Então ele está falando, tenha o cuidado. Então ele está falando com quem? Com os cristãos, com aquele que quer andar no caminho dele. Trazendo para a linguagem de hoje. Ele não está falando aqui com quem sabe que está na vida errada e não consegue sair ou não quer sair. Ele está falando com quem decidiu, tomou a posição de falar assim, não, eu vou andar com Cristo. Então tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, a tua intenção de fazer o bem para o outro não pode ser aparecer para os outros, para que os outros vejam. Se fizerem isto, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Então Deus, ele observa o quê? Então ele está falando aqui com os cristãos, com quem quer andar com ele. Versículo 2. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, aqui ó, aquele que quer praticar a justiça, andar na justiça, faz boas obras para com os outros, ajuda as pessoas necessitadas. Quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso. Ou seja, não divulgue tocando trombeta, que na época tocava trombeta para todo mundo prestar atenção. E as igrejas estão cheias de gente assim, e eu vou te falar, eu já fiz isso. Eu era de uma igreja há quase 7, 8 anos atrás, que a hora da oferta era feito como se fosse um leilão. Era como se fosse um leilão. Chamava lá na frente, vem aqui na frente quem vai dar a oferta com 5 mil, com 10 mil. Isso instiga no cérebro da pessoa querer estar ali. Quem não levanta para dar o... Porque quem levanta para dar um dízimo de 10 mil, aliás, uma oferta de 10 mil, é porque é próspero, é rico. Então está em um status acima. Então quem está sentado fala, eu quero estar ali também. Então vira um leilão, vira uma disputa de quem é mais abençoado por Deus. Porque você está no ambiente da igreja. Agora vem na frente quem vai dar a oferta de 3 mil, de R$1.000. Como se fosse um leilão. Como se a bênção de Deus estivesse sendo leiloada. Não estou cuspindo no prato que eu comi. Não estou criticando a igreja que eu participava, que eu frequentava. Porém, isso é trocar trombeta. Muitas coisas não aconteceu na minha vida por conta que a minha intenção começou a mudar. A minha intenção já não era mais dar oferta pensando em ajudar os outros. Levantava até inchado. Eu tô dando. A semana eu trabalhava a semana já esperando chegar o dia da reunião. Quanto que eu vou levar? Mas qual que era a verdadeira intenção? Ser visto pelos outros. E Jesus está dizendo isso. Ó, se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Ou seja, a sinagoga era o quê? Lá no templo. Nas sinagogas, onde eles se reuniam, nas igrejas de hoje. Então você vê que as coisas não mudaram. O que os hipócritas faziam dentro das sinagogas é feito dentro das igrejas hoje. A fim de serem honrados pelos outros, serem elogiados. Olha lá, você viu? Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita. Isso serve para você que vai na igreja e dá sua oferta, seu dízimo. Ninguém tem que saber. Ninguém tem que saber que você foi e ajudou uma família com cesta básica. Ninguém tem que saber que você pegou um morador de rua
como eu tinha trabalho com morador de rua, e ficar postando. Se a tua intenção é fazer com que outras pessoas vejam essa atitude e também façam isso para que essa corrente se espalhe, fechou. Agora, se a sua intenção é receber elogios, é falar, nossa, como você é bonzinho, nossa, que top trabalho, que não sei o quê. Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto. E o seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com o Pai Nosso? Você falou que a gente ora errado, que a gente não sabe o verdadeiro significado do Pai Nosso. Eu li primeiro esses 4 versículos para você entender com quem Jesus estava falando. Então Jesus ensinou a praticar justiça sem querer se mostrar, ajudar os outros sem querer se mostrar. Jesus estava falando com os cristãos que queriam andar no caminho dele. Então ele ensinou isso, falou, você quer praticar justiça? Não precisa se aparecer, mostrar que você é o santão. E você também não precisa ficar ajudando as pessoas e ficar mostrando isso. Aí ele entra, e eu vou te ensinar agora a orar. Quando Jesus começa o Pai Nosso, ele começa o versículo 5, dizendo assim, quando vocês orarem, ou seja, ele está ensinando a orar. Então ele ensinou a dar oferta, ele ensinou a dar o dízimo, ele ensinou a fazer caridade. Você que é espírita, que gosta de fazer caridade. Jesus ensinou aqui a ajudar os outros. E agora ele vai ensinar a orar. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Ou seja, nas igrejas, nas ruas. Vocês já viram até na rua isso. A fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto te recompensará. Então, ajudar os outros, dar oferta, praticar justiça e orar. Tudo em secreto. Quando orarem, não falem por falar. Esse pedacinho do versículo dá a entender que Jesus criou uma oração para você copiar. E não é isso. Não. Eu já vou falar qual que foi o objetivo de Jesus ao ensinar o Pai Nosso. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios. Pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E ainda tem gente, tem religião, que pega o Pai Nosso e ora 50 vezes. Tem igrejas evangélicas que fica lá repetindo. Tem gente que até decorou a oração da língua dos anjos. Aricanta la xala samambaia aricanta arabicanta. Decorou a oração da língua dos anjos. Eu já vi inúmeros pastores orar a mesma oração de línguas, línguas estranhas. Batizado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Uma linguagem que os anjos entendem, que o Senhor decodifica. Mas aí vê o pastor orando, aricanta lá. Aí o obreiro aricanta lá, aí o outro aricanta. Acham que vão ser ouvidos por muito falar. Ou seja, quando você orar, começa assim, versículo 5. Vamos ver aqui a parte que ele falou. Quando você orar, vá para o seu quarto. Então, quando orarem no 7. Quando orarem, não falem por falar. Ari canta lá, não sabe o que está falando. Não fala por falar. Jesus chama esse povo do quê? Gentios. Mas é o pastor, mas é o bispo. Gentil. O que é gentil? Ainda não conheceu Deus. Ainda não conheceu Jesus. Está só repetindo que, parecendo um papagaio. Pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, versículo 8.
não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de lhe pedirem, aliás, seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Então, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Vocês devem orar assim. Isso aqui não é para ser copiado. Agora eu vou revelar o ápice desse vídeo. Jesus não ensinou como você tem que orar. Isso aqui não é uma reza. Tanto não é uma reza porque você não vê mais na Bíblia inteira. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, principalmente de Mateus a Apocalipse, vamos dizer assim, né? Você não vê ninguém mais repetindo a oração do Pai Nosso. Por que Paulo não repete a oração do Pai Nosso? Por que Pedro não repete a oração do Pai Nosso? Tiago, João, ninguém mais falou. Ninguém mais orou o Pai Nosso. Jesus não repetiu o Pai Nosso. Ele orou quantas vezes? Ele ensinou uma vez. Jesus não estava ensinando uma reza. Jesus estava ensinando a estrutura da oração. Como você deve orar. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Portanto, não sejam como eles, porque seu Pai sabe do que precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim. Estrutura. Eu vou te ensinar a orar. Então você vai pegar a estrutura que eu estou usando aqui para orar. Pai nosso que estás nos céus, reconhecendo a soberania do Altíssimo. Você não pode começar a orar. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, me prospera. Você não pode começar assim. É assim que Jesus está. Senhor, o Senhor vê o quanto que eu sou bonzinho. Senhor, me perdoa. Senhor, o Senhor está vendo a minha injustiça, a injustiça que eu estou passando, meu Pai. Oh, meu Deus, o Senhor sabe. Não. Pai nosso que estais nos céus. Ponto de exclamação. Aqui na minha Bíblia está ponto de exclamação. Pai nosso que estais nos céus. Senhor, eu rendo graças ao teu nome, Pai. É assim. Não é copiando, Pai nosso que estás nos céus. É usando a estrutura. Senhor, soberano é o Senhor. A tua vontade é soberana. O Senhor é soberano. O Senhor está acima de tudo. O Senhor está assentado num alto e santo lugar. O Senhor está assentado acima de tudo. O Senhor está acima de tudo. Não há Deus como o Senhor. É isso que Jesus está falando. Pai nosso que estás nos céus. O Senhor está acima. O Senhor está nos céus. No último céu. Assentado, julgando, olhando. Acima de tudo. Eu reconheço. A estrutura do Pai Nosso começa assim, ó. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, porque não há Deus como o Senhor. Não há ninguém acima do Senhor. O Senhor está nos céus. Não há ninguém mais alto, mais forte, maior, mais poderoso do que o Senhor. Segunda linha. Santificado seja o teu nome. Senhor. Eu chego diante do Senhor, meu Pai. Porque a tua vontade é soberana. O Senhor é soberano. O Senhor é santo. Teu nome é santo. Os anjos te glorificam. Os anjos te exaltam. Então a estrutura do Pai Nosso é colocar Deus no centro, acima de tudo. É reconhecer a pequenez do ser humano. É reconhecer que eu não sou nada. É reconhecer que sem o Senhor, meu Pai, o Senhor está acima de tudo. O Senhor, eu não vou chegar pedindo nada. Nem perdão, nem bênção, nem nada. O Senhor não é garçom. O Senhor é Deus. Pai, Criador. Pai nosso, meu Pai, nosso Criador, nosso Senhor, nossa majestade celestial. Está sentado no alto e sublime trono. Eu chego diante de ti, Pai, em nome de Jesus, porque eu só tenho acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus, quando rasgou o véu, separou, não precisa de sacerdote, o templo não é mais a habitação de Deus, eu sou o templo de Deus,
através do Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo. Eu sou o templo do Senhor. O Senhor habita em mim, em você, em nós. Então eu, como templo, não posso ficar vazio. Vazio do quê? Do Pai nosso que estás nos céus. Do poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra. O qual soberano Deus. O qual o nome é santo. Não sou digno nem de proferir teu nome. Porque o Senhor é santo. Santificado seja o teu nome. Sempre. Quando Jesus não falou santificado é o teu nome. Santificado seja sempre. Sempre, sempre. Seu nome é santo. Eu reconheço que o Senhor está acima de tudo. Que o Senhor é uma frequência inatingível. Se eu não me elevar nela, se eu não entrar na sua frequência, eu sou carne. O Senhor é santo. Próxima linha. Venha o teu reino. Ponto e vírgula. Reconhecendo Deus acima de tudo, maior que tudo, santo acima de tudo. E aí agora eu uso a estrutura e peço a presença dele. Venha o teu reino. Estabelece o teu reino em mim. Senhor, eu continuo reconhecendo que sem o Senhor eu não sou nada. Estabelece o teu reino em mim. E o teu reino é justiça, aonde eu levo de um lado e dou do outro. Aonde eu sou obrigado a andar uma milha, e aí eu ofereço andar duas. Então venha a mim o teu reino, venha a mim a tua humildade, maior é o que serve. Venha a mim o teu reino. Quarta linha, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, como que eu começo a orar? Vamos usar essas 4 linhas, só para você aprender a estrutura do Pai Nosso. Não é para você repetir. Senhor, em nome de Jesus eu entro em tua presença. Aceitando o sacrifício de Jesus. Louvado seja o teu nome, adorado, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto. Porque o Senhor é o único Deus, digno de todo louvor, de toda adoração. Digno de toda honra. A tua vontade é soberana, Senhor. Que acima de tudo seja feita a tua vontade na minha vida. O Senhor sabe que eu tenho lutas, o Senhor sabe que eu tenho problemas, o Senhor sabe que eu enfrento dificuldades, o Senhor sabe que eu enfrento desafios. Mas eu te peço, Pai, que a sua vontade, que é soberana, seja feita na minha vida. A sua vontade seja feita na minha vida. Já matei as 4 linhas. Aí vai na 5ª linha. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dependência do Senhor. Dependência diária. É isso que Jesus está ensinando na 5ª linha da oração do Pai Nosso. A estrutura que você deve usar. Reconhecer que você precisa dele. Que nós precisamos dele todo dia. Dai-nos hoje o pão de cada dia. E pão não é só físico. Alimento espiritual. O pão, quando fala, a gente já pensa o quê? É o pão físico. O pão físico vai vir. Tudo que é material vem do espiritual. Para você entender melhor. Tudo que existe materialmente, tudo que é visível, existe a partir do invisível. Tudo que é visível veio do invisível. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje significa, Senhor, me dá da tua direção. Me dá, Senhor, da tua... Uma palavra que o Senhor me disser. Uma direção. Uma direção que Deus te dá. Você não vai adquirir o pão de cada dia. Eu não sei você, mas queima aqui dentro. Porque é muito forte isso. A estrutura do Pai Nosso.
Tem gente que reza o Pai Nosso, nem presta atenção no que tá falando, porque já entrou no automático. Você acha que Deus tá ouvindo? Perdoa as nossas ofensas. Aí ele pede perdão. Depois de reconhecer a soberania de Deus, que Deus está acima de tudo, que Deus é santo. E que só consigo, lembra lá em Salmos? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os que têm mãos limpas e o coração puro. Então quem vai entrar no santuário? Santuário. Quem vai entrar na presença do santo? Os que têm mão limpa e o coração puro. Então, santificado seja o teu nome. Meu Deus, o Senhor é santo. O Senhor é... E para eu chegar diante do Senhor, eu tenho que estar com o meu coração puro. Então eu venho aqui, meu Pai, te pedir que a sua vontade seja feita. Porque eu sei que a tua vontade é soberana. Eu reconheço, Pai. Eu preciso do Senhor, da tua direção, pão nosso de cada dia. Eu preciso do Senhor para tudo. Eu dependo de ti. Pai, eu sei que eu sou falho. Eu te peço, perdoa as nossas ofensas. Eu te peço perdão, meu Pai. Gente, não é para ser repetido. É para usar como base para você. Olha a profundidade que você entra quando você usa a estrutura do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem, como também temos. Então, Senhor, eu venho te pedir perdão, Pai, pelos meus erros, minhas falhas, aquelas que eu cometi sabendo o que eu estava fazendo e aquelas que eu cometi sem perceber. Eu te peço perdão pelos meus pensamentos. Me ajuda, Pai, a transformar minha mente, como o Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a profundidade da oração, não é uma reza repetida, vazia, longe do coração de Deus. E para finalizar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno, né? Aqui nessa versão tá, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus deu uma estrutura. Depois de pedir perdão, Senhor, me fortalece para que eu não peque de novo. Olha só a estrutura do Pai Nosso. Perdoe as nossas ofensas, como temos perdoado. Se Senhor me perdoa. E eu também perdoo, Pai, todos aqueles que só deram o melhor que tinha. Pai, eu te peço que o Senhor me fortalece, meu Pai. Me fortalece, Senhor. Para que eu não erre de novo, para que eu não peque de novo nesse pecado. Porque eu quero te agradar. Eu quero andar com o Senhor. E eu sei que para andar contigo eu tenho que estar na mesma frequência que o Senhor. Com o coração puro, livre do pecado. Mas eu tenho a natureza pecadora. Então me guarda, me livra. Não me deixa cair em tentação. Não me deixa pecar de novo. Pai, me ajuda. Mas me livra do mal. Me protege, Senhor. Por que me livra do mal? Porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. Me livra da morte. Me livra do mal. Me livrando do pecado. Não deixando eu cair em tentação. O Senhor me livra do mal. O Senhor me livra de sofrer. O Senhor me livra da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, a partir de hoje, começa a usar a estrutura. Aí ele finaliza, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. O Senhor volta lá no começo da oração. A ti toda a honra, toda a glória, o teu é o reino, tu é a glória, para sempre, eternamente. O Senhor acima de tudo e em cima de todos. Sempre. Sempre. A ti. Não vou te exigir nada do Senhor, porque quem sou eu? Eu dependo do Senhor. Então, a partir de hoje, se você chegou até o final, até esse ponto do vídeo, procura usar a estrutura do Pai Nosso. Você vai ver como é que sua vida vai começar a ser diferente. Hoje nós não vamos fazer oração, porque nós fizemos uma oração no vídeo inteiro. Fechou? Compartilhe esse vídeo com quem você diz assim, essa pessoa precisa ouvir isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho. Vamos pra cima junto. A hora é agora. Fica com Deus. Até amanhã.